Boa noite, aqui estamos nessa noite de terça-feira na nossa live semanal. E aí, vamos chegando, você que já está assistindo essa gravação, então pode botar um pouquinho para frente. Vamos esperar o pessoal chegar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema importantíssimo. Já começa a mandar para o pessoal essa live, tá? Muitas pessoas trazem os questionamentos e a gente quer falar sobre isso. Já vai colocando aqui também a sua pergunta, a sua dúvida sobre esse tema. E é óbvio que eu não vou falar sozinha. O excelente vai estar comigo. Vamos lá então, amor. Aparece aqui. Boa noite, Carla. Bom te ver aqui. Cheguei junto aqui, pessoal, boa noite a todos. Tô vendo que tem uma galera já ligada aqui. Que legal, né, Jaque? Ai, Carla, a Carla teve na nossa última turma, tá, gente? Olha só, talvez depois de hoje vocês ainda vão ter algumas dúvidas. E sim, nós damos cursos específicos para saber como trabalhar com essas coisas. Mas, oi, Liege, olha a Liege aqui, amor. A Olha Liege só. Viana. Boa noite a todos, né? Boa noite, Liege. Boa noite, Carla. Boa noite, Márcia Prado. Avasti. Boa noite, Rafael. Boa noite, Jaque. E aí, tamo junto? Vamos lá, vamos Qual é falar que é o hoje tema de hoje sobre... mesmo? Hoje é legados familiares. Por que que nós, como cristãos, precisamos ainda trabalhar com isso? É Então, a né? Veio uma dúvida, né? pergunta, né? A gente fez uma caixinha e veio algumas perguntas. Eu queria que tu Verdade. mencionasse qual a pergunta que veio. Alguma pessoa fez alguma pergunta ali. Eu acho que a pergunta que veio também, uma delas, foi o fato de como é que a gente fala legados familiares, maldições, Legados. Aham. maldições, maldições hereditárias, legados hereditários, sabe? Qual é a Gente, nomenclatura de tudo isso, isso? é tanto nome, mas é importantíssima essa pergunta, Jaque. Porque existe uma grande diferença entre aquilo que é hereditário e maldições. Eu acho que a gente pode começar pelo início. Vamos começar Vamos com um lá. pouquinho de... Ok. Então, gente, quando a gente fala de legados familiares, na verdade, a gente está falando sobre aquilo que está expresso na palavra de Deus, nas Escrituras. Quando, por exemplo, quando é passado os 10 mandamentos no Antigo Testamento, a gente vê em Êxodo, versículo 4 e 5 do capítulo 20, dizendo o seguinte, né, que Deus é um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que o aborrecem, ou seja, daqueles que não observam os seus mandamentos, né, os seus estatutos, que violam as suas ordenanças. Então, gente, aqui está falando que a iniquidade, ela passa de maneira hereditária, de pai a filho até a terceira e quarta geração. Então, onde é que entra a maldição nessa coisa? Bom, vamos conceituar. Maldição é uma penalidade. Penalidade por violar as leis de Deus, né? A gente vê que quando é passada uma instrução, quando é passado as leis de Deus, sempre tinha uma consequência, né? Eis que nesse dia põe diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se escolher obedecer os mandamentos que eu, vosso Deus, vos ordeno nesse dia de hoje, e a maldição se escolher não obedecer, né? Ou não observar. A vida e a morte. Né? Então, é basicamente isso. Maldição é apenas uma consequência, uma penalidade. Como é que a maldição ela pode ser hereditária, então, né? Em primeiro lugar, a maldição ela é fruto de uma iniquidade. Iniquidade é uma propensão, uma inclinação ao pecado, né? E aqui a gente está falando dos vários pecados, porque existe um pecado que é estar longe de Deus, além daquele que nos criou. E esse é o pecado da idolatria. Por isso, então, que a palavra, no capítulo 20 do livro de Êxodo, ela começa a falar já sobre a idolatria. Porque a partir desse momento que nós destronamos Deus no nosso coração, nós adotamos outros deuses, permitimos que outros deuses possam se assentar no trono do nosso coração, né? Possam ser os nossos deuses que vão nos guiar, guiar a forma como a gente pensa, guiar os nossos desejos, as nossas ambições e inclusive os nossos relacionamentos. Então, que fique claro, existe sim uma iniquidade, que é uma propensão ao pecado, e esse pecado ele vai gerar uma consequência, que vai ser uma penalidade. Dessa forma, então, que a gente entende que as maldições elas podem ser hereditárias por causa da iniquidade, tá? Acho que bem breve, mas acho que
conseguir expressar bem, né, Jaque? Essa diferença. Porque A existe a verdade, iniquidade. a dúvida que Aham, as pessoas têm muito grande é a seguinte: eu acho que aqui o que a gente quer conversar hoje, mais do que ir profundamente, teologicamente, por quê? Porque nós temos outros lugares que a gente faz isso. Hoje é uma conversa, porque o que, que tem acontecido, Marcelo? A, a nossa cultura brasileira, ela sabe sobre maldições hereditárias. É assim que a gente sempre aprendeu, ouviu isso. falar sobre elas, e por muito tempo as pessoas entenderam que, opa, isso tem a ver com o Velho Testamento. Isso eu não sofro mais porque o sangue de Jesus, a cruz, ela já veio e já foi aplicada. No momento da minha salvação, como a palavra nos fala, que na verdade Cristo já. Deixa eu pegar aqui. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o entendimento que a maioria de nós, que hoje tem até dito: olha, desculpa, isso eu não preciso trabalhar na minha vida, porque já está debaixo do sangue de Jesus, é esse fator, sabe, Marcelo? Exatamente. Isso que Aham. tem vindo são as pessoas que mais têm uma resistência ao falar sobre isso. E hoje, gente, o que eu e o Marcelo queremos falar é um bate-papo, uma conversa. Eu quero realmente que vocês tragam as perguntas de vocês. Porque eu e o Marcelo, nós temos experimentado nas nossas vidas o que verdadeiramente é ser livre das maldições, dos pecados, dos legados familiares. E nós temos ajudado muitas pessoas da mesma forma. O que, que acontece? Eu quero trazer um exemplo, Marcelo, depois a gente pode ir nessa parte que eu vou deixar para ti um pouquinho mais sobre Velho Testamento e Novo. Eu vou falar de um exemplo clássico. Se a gente pensa nas nossas famílias, as nossas famílias elas são conhecidas por alguns pecados. Olha que diferente, olha que legal. Legal no sentido não bom, né? Mas a gente é conhecido. Sabe aquela família onde todo mundo é fofoqueiro? Aquela família onde todo mundo tem uma tendência à mentira? Aquela família onde todo mundo está debaixo de vícios? Aquela família onde todo mundo é envolvido no ocultismo? Sabe, nós temos algumas coisas que vão descrevendo o orgulho. Aquela família é muito orgulhosa. Ou aquela família é muito promíscua. A gente vê, de certa forma, até eu gosto de usar a palavra, Marcelo, um DNA espiritual. Olha Uhum. só, aqui está a minha raiz, né? Eu tenho, essa aqui não é a minha cor real. Eu ganhei essa cor aqui, ó, de cabelo, que veio do DNA. A cor dos meus olhos, olha como tá lindo com esse filtro. Né? Eu ganhei tudo, a forma que a minha pele é mais, a forma como ela é. Eu tenho uma herança genética, ninguém discorda disso, porque todos nós entendemos e a ciência comprova. Agora, nós não nos damos conta que nós também temos uma herança espiritual. A palavra em Êxodo 20, quando fala que a iniquidade ia se perpetuar, ela não fala só de iniquidade, né, Marcelo? Mais Não. do que isso, ela fala as bênçãos iriam nos estar conosco até 1000 As gerações. misericórdias de Deus que nos dá acesso a todas as promessas de Deus, ou seja, as suas bênçãos, elas se estendem por 1000 gerações. E acho que esse é o E contraponto que muitas vezes passa desapercebido, né? Porque a gente sim, a gente foca tanto foca no naquilo que é negativo. negativo, a gente dá tanta ênfase para aquilo que está nos travando, aquilo que está nos bloqueando, que a gente esquece que as misericórdias do Senhor, elas têm nos alcançado hoje. Verdade. Elas têm aberto Outra portas para que a gente coisa, possa Marcelo, experimentar. que tem acontecido é que eu e tu, nós temos um tipo de approach, um tipo de visão. Nós não engrandecemos o reino das trevas. Satanás, ele só pode agir na tua vida, na minha vida, se ele tem algum direito legal. E direito legal é onde eu, Jaque, de própria vontade, abro a porta para o pecado. Eu entro para dentro do pecado e então eu permito, né, que ele tenha pezinhos dentro do meu coração, dentro da minha vida, para agir. Outra forma é quando alguém peca contra mim e eu recebo esse pecado, por exemplo, um abuso, né? E eu fui a vítima desse abuso. Esse abuso causou e abriu em mim portas para amargura, para raiva,
para promiscuidade e várias outras coisas. Agora, o interessante é que a gente também precisa falar uma coisa. A palavra ela é bem clara, onde ela diz que essa pressão vai dar sequência nas famílias, mas que ela não significa que eu já vou entrar, eu já tenho uma sentença que eu vou entrar em cada uma delas. Mas existe uma pressão. E olha só, vou falar um pouco da promiscuidade, porque é uma das portas abertas que a maioria de nós, crentes, que amamos ao Senhor, hoje vemos tormento da mente, nós somos assediados. Vamos dizer, os nossos antepassados, então, nós tivemos o que bom na nossa família, né, gente? A gente teve divórcio, separação, a gente teve promiscuidade, sexo fora do casamento, fora várias outras perversões que talvez tu nem sabe. Os teus avós não te contaram, essa história não foi falada. Muita gente tem segredos de família, né? Onde a tia ficou grávida, mas a avó foi quem criou, aquela coisa toda. Então, essa promiscuidade, essa pressão para que eu entre nos mesmos pecados que a minha família, ela está sobre mim. Quando eu estou forte, quando eu estou seguro, quando eu estou em Deus, parece que nada me atinge, né? Eu não busco pornografia, eu não me sinto atraída por coisas que eu não quero fazer, o tormento na minha mente é bem menor. Agora, no momento que as coisas começam a ficar difíceis, começam a ficar... eu não me sinto tão forte, essa pressão começa a vir sobre mim. E eu tenho a escolha de dizer eu vou entrar ou eu não vou entrar. Então, antes, Marcelo, que tu comece a falar um pouquinho para nós sobre Velho Testamento e Novo Testamento, eu já quero trazer exemplos, porque, gente, nós estamos vivendo isso. Nós aceitamos ao Senhor, amamos ao Senhor, mas a nossa alma ainda está sendo curada. O nosso espírito ainda está se alinhando à nossa verdadeira identidade, ao que Deus criou de nós. E Satanás só tem legalidade, só pode agir na minha vida se eu abro a porta e através das pressões dos pecados dos meus antepassados. Ótimo. Que bom, amor. É exatamente isso. Então vamos lá, vamos começar desde o início. Já li uma escritura antes, está em Êxodo 20, né? Porque eu sou o Senhor seus Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, daqueles que me aborrecem, em algumas versões. Mas a gente entende que isso está querendo dizer o seguinte: eu estou passando para vocês aqui as instruções, um manual, né? Para que vocês se deem bem na vida, para que vocês possam desfrutar de todas as bênçãos que eu tenho sonhado, que eu tenho designado para cada um de vocês. E, em primeiro lugar, a gente precisa entender algo, que nosso Deus é um Deus multigeracional. O que quer dizer isso? Ele é um Deus de gerações. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele, quando ele olha para nós, ele não vê um ser, um indivíduo avulso, né? Ele não vê uma pessoa sozinha. Ele vê um contexto completo. Ele olha para nós como uma estrutura familiar. É por isso que a gente lê as escrituras, a gente vê, né? Fulano, filho de Ciclano, de Beltrano, e segue uma listagem de nomes. Porque ele é um Deus de gerações. E por que Deus nos criou assim, de forma geracional? Por quê? Para que pudesse haver um transbordar de bênçãos. Para que uma família, para que uma geração pudesse abençoar a próxima. E é tão incrível que tudo que Deus cria, ele cria para funcionar. A gente falou semana passada sobre a impressão sexual, né? Que é uma coisa incrível que Deus criou para fidelidade no casamento. Ele criou tão bem isso para funcionar que Satanás ele acaba deturpando tudo aquilo que Deus cria e usa para que a gente seja impresso muito antes. Mas enfim, outro tema, semana passada, estamos no dia de hoje. Então Deus criou essa capacidade de uma geração poder conquistar um lugar de bênçãos no Senhor, a ponto de que isso pudesse servir como uma influência, transbordar. E sabe, já que a grande verdade é que muitas pessoas hoje só se encontram no lugar onde se encontram no Senhor, tendo uma vida, desfrutando das bênçãos e promessas de Deus, por causa do posicionamento de antepassados. Isso eu creio, com todo o meu coração. E eu lembro que, logo quando eu fui exposto a esse tipo de entendimento, uma vez a minha mãe, quando eu estava passando por um treinamento, então, quando a gente estava recém aprendendo sobre essa temática toda,
e a profundidade disso tudo, eu lembro que minha mãe, ela comenta comigo que ela queria me abençoar com algo, né? E eu sabia que era uma coisa que ela queria muito. E eu falei para ela como uma pronta resposta: mãe, eu gostaria que tu fizesse isso para ti. Eu acredito que essa bênção que tu quer me dar, ela vai ser potencializada quando tu te posicionar nisso que tu quer me dar hoje. Eu tenho certeza que se tu for abençoada, isso vai transbordar sobre a minha vida. Sabe, esse é o entendimento que foge, né, de todo o nosso padrão comum, aonde quando a gente olha para um ser de uma maneira individual, a gente só pensa naquilo que é bom para mim. Eu penso naquilo que é bom para minha família, bom para aqueles que estão próximos a mim. Só que a verdade é que Deus nos criou com essa capacidade e olha só o que isso faz. Isso traz para nós um entendimento de responsabilidade com tudo aquilo que a gente faz, com todo o nosso posicionar de coração diante de Deus, Não diante das termina só em situações, nós. das Não é só circunstâncias. para Não, mim. é uma visão míope pensar que isso se limita somente a mim. Tudo que Deus criou, Ele criou para transbordar. É incrível isso, né? Jesus, ele não veio para nos dar vida, né? Sim, eu vim para dar vida, mas vida em abundância. Não chega somente eu poder te devolver a vida que eu sonhei para ti. Eu quero que isso E venha Marcelo, transbordar de ti. vamos falar um pouquinho também sobre apropriar, né? O porquê que hoje o tema é por que que eu, como crente, que já fui transportado do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, por que que eu ainda vou ter que lidar com legados familiares, pressões, maldições, escolhas que eles fizeram? Isso debaixo da cruz não tem mais nada, ou não? Olha, debaixo da cruz de Jesus existe um preço pago por completo. Isso é fato, isso é uma linha comum entre todas as teologias. O sangue de Cristo é um preço completo para pagar toda a iniquidade, toda a maldição. Isso é bíblico, né? A gente pode partir desse pressuposto. Agora, por que então que eu preciso reconhecer? Por que que eu preciso então confessar? Por que que eu preciso colocar isso diante do Senhor? Quando o Espírito Santo então me convence que há algo na minha vida que precisa ser trabalhado. Porque, em primeiro lugar, Jesus, ele conquista uma vitória, mas ele não fica feliz em simplesmente entregar essa vitória de mão beijada nos nossos braços. Ele diz o seguinte: eu fui vitorioso sobre todas as coisas, e eu gosto quando participa dessa vitória comigo. Jesus, que incrível isso, mas como eu posso fazer para participar da tua vitória sobre a minha vida? Ah, tu pode simplesmente começar a confessar cada uma dessas coisas que tem te prendido hoje. Cada uma dessas coisas que tu reconhece que tem sido um padrão na tua linha familiar. Essas tendências, essas inclinações para continuar com os mesmos padrões pecaminosos, né, que você talvez tenha estado enredado e tem visto isso por muitas gerações já acontecendo, né? Então a gente entende que sim, Jesus ele nos convida para sermos participantes. E nesse processo, ele fala o seguinte: apropria a minha vitória, aplica do meu sangue, aplica da minha cruz em cada uma dessas áreas que hoje se encontram bloqueadas, onde se encontram enredadas em trevas, onde talvez o vício, onde talvez os escapes, onde talvez o medo, a angústia, a depressão, a tristeza, a falta de esperança, onde todas essas coisas que não foi aquilo que eu determinei para ti, que não faz parte da vida que eu tenho para ti, que tu possa, nesse dia de hoje, apropriar do meu sangue e aplicá-lo de maneira específica em cada uma dessas áreas. Olha que incrível. O nosso Que é o Deus... processo de santificação, né, Marcelo? Processo de santificação. Exatamente, Jaque. Ora, amados, Porque nós que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da alma e do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. Não é? É o que as escrituras nos dizem. Então nós estamos nesse Marcelo, processo. é que as pessoas elas dizem o seguinte: ok, Jaque, mas como é que eu sei quais são esses legados familiares, esses pecados, essas iniquidades que, sei lá, minha mãe, minha avó, pessoas que eu nem sei como que eles entraram? Normalmente tu vai ver frutos na tua vida. Gente, para nós lidar, nós temos que ir nas raízes, mas os frutos eles evidenciam.
Por exemplo, o que eu falei antes da promiscuidade. Jaque, eu vou te ser bem sincera, eu amo o Senhor, eu quero viver uma vida santa, mas eu preciso te dizer, não é certo isso. A minha mente é atormentada todos os dias, desejos em mim, são coisas que começam a acontecer. E aí nós notamos, opa, se esses são os frutos que estão sendo evidenciados na minha vida, eu tenho aqui uma pressão para que eu caia, como eu já caí e já escolhi algumas dessas coisas. Outras áreas, Marcelo, é muito comum a gente trabalhar com pessoas, a gente trabalha com cura, com libertação, a gente trabalha com pessoas onde elas foram abusadas sexualmente. Aí tu vai falar um pouquinho do histórico, a minha avó, as minhas primas, a minha tia, é uma sequência de abuso. Exatamente. Sabe? E evidencia os mesmos padrões, né? Os mesmos vítima, né? Aí, Jaque, aí entra um contexto de maldição hereditária. Por causa dessas inclinações, também existe o mesmo padrão de penalidades que a gente evidencia na linha familiar. Aí entra esse contexto, dentro desse entendimento, a gente começa a entender, opa, essas maldições, esse tipo de doença, esse tipo de vitimismo, esse tipo de situações dolorosas que os meus antepassados experimentaram, eu tenho visto que tem sido um padrão na minha linha familiar. Nesse contexto, sim, eu acredito que a gente poderia caracterizar, então, como maldição hereditária, né? Por falta, então, de conhecimento. Mas, na verdade, tudo isso é fruto. Alguém perguntou aqui antes qual é a diferença de iniquidade e pecado. Gente, eu comecei falando, tá? Então, existe pecado, existe iniquidade e existe a maldição, tá? Ou melhor, existe a iniquidade, que é a inclinação para o pecado. É como se você estivesse quase caindo, né? Agora, o cair é o pecado, tá? Essa inclinação, essa tendência, essa propensão ao erro se chama iniquidade. Agora, o pecado cometido, e a gente vê quando Jesus ele expõe, né? Que o pecado ele já não está naquilo que é externado, ele está no coração do homem. Se tu pensa em matar alguém, se tu fica irado contra alguém, tu já cometeu o assassinato. Se o homem que pensa em se deitar com outra mulher, ele já cometeu adultério. Então o pecado não é aquilo que é feito, né, exteriormente falando, mas é aquilo que habita no coração do homem. Então esse pecado ele acontece por causa dessa inclinação, dessa tendência, essa propensão em cometer os mesmos padrões pecaminosos dos nossos antepassados. Então, essa inclinação, ela é herdada. Agora, o pecado, quando cometido, existe uma maldição, né? Uma penalidade por violar as leis de Deus. Então, de uma maneira muito simplória, seria essa dinâmica. A inclinação, que resulta no pecado, que resulta numa maldição, que vai, consequentemente, reforçar... E os frutos evidenciam isso na nossa vida. Exato. Gente, por muitos anos, sempre amei a Deus. Sou filha de pastores também. Amo, sempre amei, servi ao Senhor. E eu me lembro exatamente muitas coisas. Eu não conseguia me libertar por causa dessas pressões. Eu cheguei para o Senhor e eu disse, Senhor, esses são os frutos na minha vida. Eu estava lidando com pornografia, eu estava lidando com rejeição, eu estava lidando com orgulho, eu estava lidando com independência, eu estava lidando com tantas coisas. Falta de conexão, tudo isso. Separação. E aí eu trouxe para o Senhor e eu digo, Senhor, esses são os frutos. Na verdade, um de cada vez. É isso que a gente tem sempre ensinado vocês. Um de cada vez. É necessário fazer isso. Então eu trouxe um desses frutos e eu disse, primeira coisa, Senhor, eu peço que tu me perdoe, porque eu entrei nesse pecado. Seja rejeição, seja orgulho, seja promiscuidade, seja o que for, eu pequei. E a palavra, ela nos fala, sim, né, Marcelo? Quando nós confessarmos, Ele é fiel e justo. Existe essa necessidade de eu dar esse passo. Existe. Então, essa é a primeira coisa que eu fiz. A segunda coisa que eu fiz foi o quê? Senhor, essa porta não começou comigo. Isso aqui a gente vai voltar lá para o nosso pai Adão, né, Marcelo? Exatamente. Se tem algum pecado, que é o original, se encontra lá no nosso pai Adão, que virou as costas para Deus e ambicionou ser algo que ele já era. E a nossa família, ela vem trazendo uma sequência. E algumas pessoas até já desistiram, né, Marcelo? Elas já disseram o seguinte, olha, na verdade eu sou assim, não tem como eu mudar. A mentira faz parte do meu DNA.
Ser que nem, sabe, aquela pessoa que sempre se acha mais que os outros, não adianta, eu sou assim, todo mundo na minha casa é. Ah, eu sou controladora que nem todas as mulheres na minha casa, que nem todos os homens, eu sou assim, cabeça dura, meu pai, meu avô. E a gente simplesmente se acomoda dentro do que Deus não nos chamou, onde Ele tem muito mais para nós. Então é isso. Comecei a confessar o meu pecado e agora eu digo, Senhor, essa é uma evidência. Uau, eu não quero um Benjamim, a Sara e eu mesma nessa sequência. Então eu também reconheço que isso não começou por mim. E cada um daqueles que pecaram antes de mim, eles precisam lidar com o Senhor. Eu não estou lidando com o pecado deles. Eu estou dizendo, essa pressão que está sobre mim, que na verdade é a maldição. Marcelo falou na iniquidade, falou no pecado, então, deles, que resultou para mim como herdeira espiritual dessa maldição. Por causa disso, Senhor, eu confesso que é minha mãe, eu confesso que o meu pai. Se tu é adotado, eu confesso que os meus familiares. Às vezes as pessoas ficam naquela, né, Marcelo? Ah, preciso saber exatamente de onde é que veio, não sei o quê. Investigar, E muitas vezes conversar com as nossas famílias é bem importante. Sabe, a gente atende muitas pessoas que têm noção zero. Elas vêm para nós e na cabeça delas tudo foi maravilhoso. A minha família, nossa, não tem nenhum sujinho debaixo do tapete. Porque foi assim, né? Quem é que gosta de mostrar o sujo, né, Marcelo? Já que eu quero pegar esse gancho que tu fez antes, que se a gente for procurar o culpado, a gente vai voltar lá para o pai Adão, né? É exatamente isso. Eu acho que não é o papel de ninguém querer julgar ninguém, querer culpar a ninguém, porque isso não cabe a nós. Agora, cabe a nós o quê? Honra, pai e mãe, né? Para que te vás bem na vida. O primeiro mandamento com promessa. Então, eu acho que... Algumas pessoas têm essa dificuldade, né, Marcelo? Elas acham que ao confessar ou a mexer com o pecado dos seus antepassados, meus pais, meus avós, eu estou desonrando eles. Exatamente, desonrando ou julgando. Enquanto, na verdade, é extremamente importante a gente verbalizar, confessar com as nossas palavras, Senhor, é essa a escravidão que eu tenho tido, é essa área da minha vida que se encontra limitada, são esses os padrões multigeracionais que hoje eu tenho sofrido, né? E eu preciso de um romper. Senhor Jesus, eu aplico o sangue, o teu sangue derramado naquela cruz, a tua vitória na cruz, eu aplico nessa área específica da minha vida. E ser específico, liberar perdão para quem abriu essas portas. Se a gente souber, por exemplo, o filho que hoje sofre, né, com alcoolismo ou com algum tipo de vício, poder entender, olha, o vício, talvez não o alcoolismo, mas outro tipo de vício, sabe, o vício pode ser uma leitura de jornal, gente. O vício pode ser comida, o vício pode ser compras, o vício pode ser colecionar coisas diferentes, carrinhos. Vício pode ser colecionar figurinha, pode ser qualquer coisa que te promova aquela sensação que está no controle. Mas, enfim, se a criança hoje, ou o jovem, entende, olha, eu tenho sofrido esse tipo de coisa na minha vida, eu tenho estado escravizado a esse vício específico. E se vier uma noção, né, que o antepassado, talvez o pai, o avô, havia também um padrão de comportamento vicioso, poder confessar isso e liberar perdão. Porque, de certa forma, eles também contribuíram, abrindo portas para que essas inclinações, para que esses padrões pudessem estar sendo hoje, né, manifestando na tua vida. Então é liberar perdão, é trabalhar assim, Senhor. E na verdade, Marcelo, sabe, eu acho, às vezes eu não sei, a gente tem a nossa mente, às vezes ela já foi, né? A gente apenas ouve o que as pessoas vão falando e a gente não processa. Mas quando eu identifico na minha vida que eu tenho áreas onde os frutos estão podres, onde essas áreas da minha vida não estão produzindo vida, nós sempre vamos atrás também. O que talvez o erro aconteceu muito, Marcelo, é o fato das pessoas acharem que somente legados familiares, cancelar a maldição, resolvia todo o problema da tua vida. E a verdade é que é uma parte. É que nem eu confessar o meu pecado, né? Confessar o meu pecado é uma parte. Agora, ter o meu coração restaurado, Deus vir naquelas áreas onde eu permiti a amargura, onde eu permiti a dor tomar conta, onde a crítica, os julgamentos estão ali, é um processo com o Senhor.
Então, às vezes, o que as pessoas acabaram entendendo é, olha aqui, ó, eu preciso liberar fulano porque ele abriu essa porta da minha vida, mas a verdade é, o que nós estamos falando é da pressão. Eu escolho entrar nos mesmos padrões de comportamento. Eu Exatamente. escolho mentir. Eu escolho a promiscuidade. Eu estou fazendo escolhas. Eu tenho o meu livre-arbítrio. Trabalhar com legados familiares é o reconhecimento de que iniquidade, pecado, maldição está aqui me pressionando, já que vai para a direita. Olha os teus olhos, coloca lá onde eu estou te dizendo. E quando a gente está mal, me lembro de muitas famílias, né, do vício, e de repente a pessoa diz, graças a Deus, meus filhos acabaram não herdando isso. E aí tu ia ver lá depois, com 50 anos, nunca tinha entrado no vício do alcoolismo. Com 50 anos, ou perdeu um filho, ou perdeu a empresa, ou teve uma perda muito grande na vida dele e, de repente, olha aquela pressão, achou uma oportunidade. Então, o que a gente está fazendo ao trabalhar com os legados familiares, que são legados espirituais sobre nós, assim como nós temos legados de bênção, mas normalmente a gente foca naqueles que estão nos pressionando ao pecado, é exatamente isso que a gente está falando para vocês. E a verdade, Marcelo, é que na nossa vida as coisas começaram a mudar quando a gente identificou. Eu vou falar de um exemplo. Eu estava lidando áreas de frutos negativos na minha vida. E eu disse, Senhor, eu não sei o que é isso. Eu não consigo me libertar. Por quê? Eu entendo quando eu não quero ser livre de algo. Eu entendo quando eu ainda não tenho consciência disso. Quando eu não acho que ainda é ruim. Quando eu não acho que está me machucando ou machucando outras pessoas. Mas quando áreas na minha vida que eu vejo, Senhor, isso aqui não está bom. Isso aqui não está legal. Eu não quero continuar assim. E aí eu perdoo e eu confesso. E nada disso muda. Eu entendo, opa, isso aqui que Deus fez foi para funcionar. Quando nós escolhermos as bênçãos, isso vai ser postergado, isso vai ser multiplicado nas gerações. Porque, como a gente falou antes, Deus é um Deus geracional. Ao Exatamente. mesmo tempo, eu não vou deixar o fato de compreender que também esses pecados estão me pressionando a agir, a entrar nos mesmos tipos. Então, quando a gente identifica isso, né, Marcelo, com esses frutos na nossa vida, é aí que é o momento, gente, eu tenho que parar. Eu já confessei, eu já orei, eu já pedi perdão, e eu não tô vendo resolução nisso. É um momento, e é uma das áreas, né? Eu e o Marcelo, a gente tem trabalhado com 4 áreas de ministração. Quem aqui já lembra delas? Quero que vocês falem aqui para mim. E, Mor, não sei se eu acabei te cortando, mas alguma coisa para colocar aqui nesse... Eu me lembro, tem uma palavra onde ela começa a falar, e eu estava tentando achar aqui nas nossas anotações de Colossenses, se tu tiver, tu me fala, que é onde nós não devemos continuar seguindo os padrões que os nossos pais nos legaram. E nós estamos aqui falando de Novo Testamento. Estou tentando achar onde é que está, se tu souber, aí 1 tu me Pedro. avisa também. Sim, 1 Pedro. Ok, Eu não me recordo agora da escritura específica, mas entendi. Em primeiro Pedro fala sobre isso. Então, exatamente. Mas eu gente, nós gostaria, antes, falamos... Jaque, antes da gente dar continuidade, eu tenho um exemplo que eu quero passar, que ele é bastante conhecido aqui nos Estados Unidos. Mas antes de citar esse exemplo, eu quero voltar lá atrás, aonde tu fez uma pergunta para mim antes, né? Como isso se relaciona hoje, né? E essa falta de entendimento, ou uma confusão que há hoje em linhas teológicas, da compreensão, por que eu preciso aplicar disso ainda, sendo que Jesus já pagou um preço completo, sendo que Jesus já aboliu toda a lei. Na verdade, quando a gente lê as Escrituras, eu deixei aberto aqui, Mateus 5, 17 diz o seguinte: cuideis para que não vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Ou seja, Jesus está falando o seguinte: eu não vim aqui para desfazer aquilo que Deus fez, que o Criador estabeleceu como sendo o fundamento de todas as coisas, as leis físicas, as leis espirituais. Eu não vim para
para acabar com isso, não vim para abolir, para abolir, né, como essa tradução aqui está dizendo, mas eu vim para cumprir. Jesus está falando o seguinte: eu sou o cumprimento de tudo isso. Se você quer realmente ter poder experimentar de algo novo na sua vida, você deve aplicar desse cumprimento que eu estou produzindo em favor de vocês. Vocês jamais seriam capazes de cumprir com todos os mandamentos. Por isso que eu precisei vir, por isso que eu precisei manifestar, para que eu pudesse, em carne, Deus feito carne, poder cumprir com cada um desses mandamentos, poder aplicar a minha vitória naquilo que vocês não conseguiram, que era impossível para vocês. E se a gente for ver, Marcelo, na verdade, o Senhor veio para trazer salvação para todos. Todos são salvos? Todas as pessoas do mundo são salvos? Não. Somente aquelas que apropriaram a salvação. Elas disseram: eu reconheço que eu realmente sou um pecador e eu preciso do Salvador. E o meu Salvador é Jesus Cristo. Eu creio que o Deus Pai enviou ele para que morresse por mim, para que eu tivesse vida eterna. Isso faz com que eu entre por essa porta. Agora, existem várias áreas do meu coração que ainda precisam ser santificadas, o processo de santificação. Muitas áreas que eu ainda estou sendo pressionada a cair nos pecados e a manter padrões, legados familiares. E o interessante é que cada uma dessas áreas eu posso apropriar. Eu vou chegar da mesma forma que o meu corpo. O meu corpo hoje está doente. Eu vou apropriar o sacrifício de Cristo porque ele levou as minhas enfermidades. Hoje eu estou vivendo tristeza e luto profundo porque eu perdi pessoas na minha vida. Eu vou apropriar a alegria, a vida que há em Deus, porque na minha alma ela está quebrada. Eu vou passar de novo por essa porta, por Jesus. Eu vou cancelar esses legados que produziram em mim, ou estão aqui dizendo: tu vai sucumbir na depressão, tu vai sucumbir na promiscuidade, tu vai sucumbir na mentira. E aí eu começo, então, passar por apropriar esse sacrifício que é completo, que é incrível, que não existe nada que eu e você podemos fazer. O Senhor já cumpriu tudo. Tetelestai, está consumado. Agora eu preciso apropriar. Olha só, esse é o livre-arbítrio. Está ali, está conquistado, está pronto. Eu preciso apropriar na minha vida, na área da minha vida que eu ainda não trabalhei ou que ainda precisa ser trabalhado mais profundamente com esses legados familiares. E eu achei aqui, Marcelo, 1 Pedro 1, 18, 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A verdade é que depois que nós aceitamos Jesus, não significa que tudo da nossa vida é varrido. Eu preciso apropriar. Eu tenho livre-arbítrio, onde eu digo: Senhor, tu é o meu Senhor agora. Agora, toda essa bagagem, tudo isso que eu tenho, eu começo a trazer para ele. O Espírito Santo vai me convencendo: Jaque, não fala mais assim. Não te amaldiçoa, filha. Senhor, me perdoa. E olha só, eu vejo na minha linha familiar criticismo, baixa autoestima, né? Todo mundo se coloca para baixo, todo mundo acha que não é ninguém. E aqui estou eu, ó, pressionada para esse mesmo estilo de vida. E eu posso apropriar: Senhor, isso não é só eu. Eu tenho aqui toda uma pressão para continuar esse ciclo. Eu aproprio o teu sangue, eu aproprio o teu sacrifício nessa área da minha vida. Eu confesso que eu entrei nesse pecado. Mas eu também confesso, Senhor, que isso aqui está na minha linha familiar. E que lindo e que incrível, porque tu pagou um preço. E hoje eu sou atalaia. Eu me levanto. E olha só, quantos de nós aqui não participaram em lugares onde tu chora pelo pecado da tua cidade? Onde tu chora pelo pecado dos jovens? Onde tu te coloca em oração em favor de uma cidade, em favor de uma nação? O que tu acha que tu está fazendo?
O sangue de Jesus já cobriu e já fez tudo. Agora, o pecado está ali. Nós nos colocamos como atalaias e dizemos, Senhor, perdoa eles. Porque eles estão fazendo escolha. Vem e age em favor deles. Vem e traz luz onde só há trevas hoje. Que o teu Espírito Santo... Entende? Nós vamos intercedendo. Não é diferente na nossa família, né, Marcelo? Nada Olha diferente. o poder. Na Exatamente. verdade, O Senhor nos convida a legados fazer um hereditários, arrependimento identificado, né, Jaque? maldições hereditárias, todas essas coisas que o pessoal fica, ai, na verdade é lindo, porque eu posso me levantar e dizer, desculpa, pai, mãe, avós, vocês nunca souberam disso. Vocês simplesmente cumpriram, pressionados, entraram para isso, mas agora os meus olhos estão iluminados. Eu consigo ver, eu não vou mais, eu vou dar um para. A minha família, da minha vida em diante, não vai mais ter separação. Eu não aceito mais isso. Eu não quero, eu confesso o meu pecado, confesso essa linhagem de separação, de divórcio, de controle, de abandono, de homens não tomando o seu lugar, de mulheres não sei o quê, de filhos isso e aquilo, aquilo que eu estou vendo. E hoje eu me levanto, Senhor, qual a bênção? Eu estou numa nova família. Uma Qual a nova bênção, família Senhor? com uma nova herança. Muito Qual é bom, a bênção Jaque. da minha vida? Uau! Verdade, conexão, amor profundo, é isso que eu começo a receber. Olha só, eu começo a largar. Quantas são as pessoas que dizem o seguinte: odeio meu pai, odeio a minha mãe porque eles fizeram isso comigo. E adivinha? Repetem os mesmos modelos. São eles também que abandonam, são eles também que batem, são eles também que rejeitam, são eles também que machucam, são eles também que abusam. Por quê? Porque essa pressão está ali. E através do sangue de Jesus foi que nos deu acesso para dizer, eu me levanto como atalaia. Marcelo, é boas novas. Isso são ótimas novas. Isso é o Evangelho de Jesus, gente. A verdade é que, de novo, eu faço menção àquelas escrituras, né? Onde, quando diz eu sou o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que não observam os meus mandamentos, os meus estatutos, mas eu faço misericórdia a 1000 gerações daqueles que me amam, aqueles que guardam os meus estatutos, aqueles que me buscam com todo o seu coração. Isso é incrível, Uau, isso sim é uau. uma nova herança. E E é isso sabe, que a já gente está fazendo, né, Marcelo? exatamente, esse é um poder tão grande. Se a gente coloca os dois numa balança, não existe como comparar. 3, 4 gerações, somam-se 30 pessoas. Enquanto 1000 gerações, eu nunca fiz a matemática, mas são muitas pessoas. É como se a gente imaginasse todas as bagagens de 30 pessoas, tanto as boas quanto as ruins, a gente acaba recebendo pela nossa herança, né, familiar. Agora, 1000 gerações, isso é incrível. Só um Deus maravilhoso Isso é para fazer algo bênção que assim. não termina mais. E a pergunta que eu faço, Marcelo, para as pessoas que estão nos assistindo é a seguinte: o que na tua vida hoje está simplesmente seguindo? São frutos que tu já disse, eu não quero mais esse fruto, eu não gosto desse fruto, eu quero que seja extinguido da minha vida, mas tudo que eu já fiz não foi suficiente. É porque o poder de Jesus não é suficiente? É porque ele não pode fazer de jeito nenhum. De jeito nenhum. O que eu acho mais incrível, Marcelo, é que a gente tem feito isso na nossa vida. Nós não temos trabalhado com as pessoas e dito assim, vocês façam isso. É na nossa vida. Onde a gente tem experimentado conexão, onde antes não existia conexão. Pureza, onde antes não existia pureza. Submissão, dependência, fé, onde antes só tinha incredulidade. Onde a gente consegue hoje dizer, eu sei quem eu sou no meu Deus, e eu vou cumprir o meu chamado. Não porque eu sou um verme, não porque eu sou terrível, porque eu sou filha do Altíssimo, porque foi dado a mim, né? Tantas coisas, hoje eu tenho acesso e eu consigo entrar, e as coisas ao meu redor, as pessoas com quem eu converso, as pessoas com quem eu estou, são transformadas pelo reino de Deus. Por quê? Porque eu apropriei.
porque eu tô lidando com cada uma dessas coisas. Eu não apenas penso, bom, é assim que é a vida, né? O que que eu vou fazer? Tá, todo mundo é assim? Não tem como ser diferente. Não! Nós podemos sim escrever uma história nova. Nós podemos nos levantar onde só existia dor e destruição, né, Marcelo? Exatamente. Na verdade, Jesus ele veio para fazer todas as coisas novas. Então, se a gente precisa de uma bandeira de esperança na nossa vida, é o nome de Jesus. É a vontade dele e é o preço que ele já pagou completo por cada um de nós. E Uau! chegou o tempo da gente começar a colocar nome nos bois, sabe? É confessar. A palavra diz, se confessardes os vossos pecados. Deus, que é fiel e justo, ele que é fiel e justo, vai perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ou seja, esses lugares onde habitava essa tendência, essa pressão, essa inclinação à iniquidade, o pecado, a escravidão ao pecado, né? E onde habitava também o poder dessas maldições que nos escravizavam numa vida de tormento, de dor, de falta de paz, de incerteza, de medo. Gente, a gente Uau! tem um advogado, ele está ali pronto, está pronto só nos aguardando. Sabe, Aplicar. Marcelo, que bom que tu falou sobre isso, porque todas as vezes que a gente trabalha com legados familiares, legados hereditários, como a gente queira falar, que é na verdade essa bagagem espiritual que a gente traz, eu gostaria que você entendesse e você visse, nós temos o justo juiz, o nosso Deus. Nós temos o advogado, Jesus, à direita ali dele. Nós temos o acusador, que tem todas essas cédulas. Eu posso agir na vida da Jaque. Olha aqui. Olha aqui. Todo mundo ali da família dela abriu essa porta. Eu posso pressionar ela para entrar nas mesmas coisas. E aí, olha o que que acontece. Eu ali tô como ré. Naquele momento, eu começo, Senhor, é verdade. É verdade. Satanás tem legalidade, porque foi abertas as portas, para ele me aprisionar nessa área aqui. E seja, vou falar então que seja incredulidade, né? Eu venho de uma família talvez totalmente incrédula, onde eu preciso ver para crer, onde isso é muito meu, eu não consigo crer, para mim é difícil crer. E aí eu começo a identificar, é verdade, Senhor. Satanás tem vindo contra mim toda vez que eu decido dar um passo de fé, que eu decido viver com Deus, aí de repente, olha aqui, não, isso é mentira, isso não é verdade. De repente, tu encontra aquela amiga que vem que te dá toda uma explicação e diz, ah, é verdade, olha só. De repente, tu encontra alguém na internet que está falando de uma filosofia onde diz verdade, isso aqui não deve ser. E aí o que que acontece? É o momento de eu poder dizer, realmente está aqui, eu confesso o meu pecado e reconheço que esses escritos de dívida estão contra mim. Mas agora, Senhor, eu aproprio o teu sacrifício. Tu pagou um preço. Eu não preciso viver e comer dessa maldição. Eu não preciso estar de novo aqui. Ali eu pego, eu aproprio e aí eu digo, Senhor, eu recebo o teu perdão. E eu recebo o que tu deseja colocar. Qual é a minha herança? Agora que eu estou na tua família, agora que eu estou aqui, qual é a minha herança em ti nessa área? Já que é fé, já que eu vou alargar a tua fé, já que tu vai tomar domínios de fé onde nunca ninguém na tua família, onde nunca tu conseguiu ver, onde tu era limitada, agora eu vou expandir. Entende? É esse o poder. Nós estamos simplesmente dizendo, eu reconheço, eu trago para ti, Senhor, e eu aproprio o teu sacrifício. Então, acho que o nosso desejo aqui era desmistificar um pouquinho, né, Marcelo? O que o Exatamente. entendimento é de Uhum. legados familiares, maldições hereditárias, maldições familiares, para que a gente possa entender. Se tu pegou essa live no andamento, eu quero que tu assista de novo. A gente trouxe pontos específicos, importantes, para que tu tenha uma compreensão geral do que a gente está falando. Alguma dúvida aqui, pessoal? Amor, mais alguma coisa? Eu acho que eu vou deixar o exemplo de Jonathan Edwards e Max Jukes para um outro momento. Pode ser. A gente pode colocar também nos nossos um post aí, alguma coisa assim, né? Verdade. Que expressa Gente, que muito bem. delícia estar aqui com vocês, compartilhar um pouco dessa liberdade que existe em Jesus. É um prazer para mim e para o Marcelo. É algo que a gente trabalha na nossa vida diariamente. Se eu encontro áreas que eu começo a ver, opa, porque, gente, nós estamos em fases diferentes. Uhum.
Antes eu não era casada, agora com o casamento eu estou encontrando outras pressões. Agora que eu sou casada, agora eu tenho filhos. Quais as pressões? Depois que os filhos casarem, que o ninho fica vazio, quais as pressões que existem ali? Com a terceira idade. Entende? É momentos profissionais diferentes, é momentos de perdas, é momentos de. Entende? São momentos diferentes na nossa vida que a gente precisa se dar conta. Opa, agora é a hora de eu trabalhar com isso na minha vida. Exatamente. Tão bom, né? Muito obrigado, Ótimo. Jesus, pela tua obra completa realizada naquela cruz. Onde Obrigada. tu nos dá, Senhor, a condição de nos achegarmos diante de ti e aplicar do teu sangue em áreas específicas da nossa vida, que nós entendemos que tem havido, Senhor, padrões que, que acabamos herdando, Senhor, na nossa linha familiar. Nesse momento nós queremos, Senhor, eu junto com cada pessoa que está junto assistindo esse vídeo, nesse momento, e pessoas que estão assistindo no momento posterior, Senhor, que possamos ser convencidos pelo Teu Espírito Santo, em primeiro lugar, de áreas que precisam ser inundadas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, e confessá-las diante de Ti, Senhor. Confessar o nosso pecado, as nossas culpas, as nossas transgressões. Senhor, obrigado pelo preço completo. Nós confessamos agora, Senhor. Eu gostaria que você pudesse confessar aquilo que hoje está lhe prendendo, aquilo que hoje você entende que não é a vida que Deus tem para você nesse momento. Confesse isso para Ele, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de nos achegarmos a Ti, sendo reais, porque o Senhor já conhece o nosso coração. Nos levantar como atalaias na nossa família, no nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Deixei uma caixinha de perguntas lá no nosso story. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa lá que a gente responde por escrito ou a gente responde por vídeo. É importante que você compreenda profundamente para que você possa viver mais uma área de liberdade. Então, que Deus te abençoe. Amor, é ótimo estar aqui contigo. Ótimo. Pessoal, Deus abençoe. E não esqueçam de perguntar para Deus: Senhor, eu faço parte de uma nova família. Revela para mim qual é a minha nova herança que vem de Ti, em lugar dessas coisas que eu tenho visto até hoje, até então. Deus abençoe cada um e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.